pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Gravurar com Vida. Eu estou aqui hoje, nós vamos conversar com a professora doutora Ana Calassa, uma grande amiga, que vai bater um papo conosco sobre o artista Piranesi. Eu vou ver se ela já está aqui, vamos todos chegando então, sejam todos super bem-vindos. Vou chamar a Ana aqui. Começar mais um papo. A gente começar aí mais um Gravurar com Vida. Boa noite, pessoal. Olá. Oi, Ana. Oi, Márcia. Boa noite. Você me escuta Tudo bem? bem aí? Tudo bem, graças a Deus. Estou escutando bem vocês. Também está me escutando bem? Custei Bem, aqui um pouquinho para me conectar. Estava meio lento a coisa, mas aí foi, ainda bem, né? Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vou repetir o que eu falei. Sejam bem-vindos a mais um Gravurar com Vida. Esse Gravurar com Vida hoje traz a Ana Calassa aqui para conversar um pouco com a gente sobre os percursos de diversos artistas, na realidade, partindo da obra de um artista, que é o Piranesi. Todo início de live a gente faz uma apresentação formal, então eu vou ler aqui uma cola que eu tenho e vou apresentar a convidada de hoje, que é a Ana também. Gente, essa live ela é apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, porque o Gravurar está com o apoio do PROAC 2021. Bom, quem é essa nossa convidada? Eu sei que a maioria conhece, mas vou apresentar aqui um pouquinho do currículo da Ana. Ana é artista plástica, arte educadora e professora universitária. Ela é doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é mestre em artes, licenciada e bacharel em educação artística pela Universidade Estadual de Campinas. Ela leciona em Santos, tanto na Unisanta, que é uma universidade local, assim como na Unimes, né? Leciona sempre disciplinas ligadas principalmente à história da arte, à arquitetura e ao ensino da arte. Como artista, ela já participou de diferentes mostras coletivas no Brasil, no exterior, tendo uma produção aí com desenho e gravura. Aliás, retomando essa produção aí, então tem agora um Instagram só da Calaf, só da produção. Vamos aproveitar e seguir, apreciar, né? Aproveitar disso. fazer Ana, propaganda. muito obrigada, assim, pelo estar aqui, né? Um prazer. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio aí de rever o Piranesi e de, assim, de trazer para a gente conhecimento, né? Então, que seja um bom papo, pessoal. Depois, ao final, a gente abre aí para perguntas. Hoje, como é à noite, às vezes a conexão fica um pouco pior. Se por um acaso cair, eu salvo e eu volto. A gente tenta voltar, tá? Então vamos manter esse combinado aí, tá bom? A gente tem aí uns 50 minutos para a gente conversar. Ana, fica à vontade. Bom, primeiro agradecer o convite. A Márcia, né, é amiga e companheira de caminhada aí, né? A gente tem uma história juntas em relação tanto à arte, né, da gravura, porque em diferentes momentos eu pude estar com a Márcia, né, nos grupos de gravura, e porque somos colegas, né, professoras nas duas universidades também já há muitos anos, né, e uma pessoa por quem eu tenho imensa admiração, né, que está fazendo um trabalho de divulgação da gravura, né, da arte, dos processos, né, de ensino, e de pensar, né, essa questão da estampa, da matriz. Então, agradeço primeiro, né, o convite. E a gente ficou conversando um pouco, né, Márcia, para saber assim, a Isso. ideia era falar de um artista que tivesse uma relação com a cidade, né, com esse espaço urbano. E eu tenho uma super admiração pela obra do Piranesi, que quem me apresentou foi o meu professor de gravura lá nos tempos da faculdade, né, o professor Marco Butti, porque eu continuo tendo imensa admiração também, gravador, professor. E eu me surpreendi muito com Piranesi quando eu conheci, porque a obra dele, ela, na verdade, ele tem dois conjuntos de obras, né, muito diferentes entre si. E no começo, a gente, quando olha, né, para a obra do Piranesi, parece que são muito diferentes. Mas à medida que a gente vai se aproximando mais, né, dessas obras, a gente vai percebendo como uma alimenta a outra, né, como a observação do espaço urbano,
daquelas construções em ruínas, né? Ele está em Roma. Como aquilo vai alimentar uma construção de um espaço imaginário, né? Que são os carceri de Invenzione, que é uma produção que ele faz mais ou menos uns 5, 6 anos depois que ele está, acho que um pouquinho mais, 7 anos depois que ele já está em Roma. Então, quem que é o Piranesi? Né? Então, o Piranesi é um artista italiano do século XVIII. Ele nasce numa pequena cidade, mas, em compensação, é muito perto de Veneza. Né? Então, Veneza é uma cidade que tem, por si só, um atrativo para essa relação, né, do espaço urbano. E acho que também todo mundo vai ter uma referência na cabeça, né, falando em Veneza. E ele vai vivendo um momento da história da arte, assim, que desde o Barroco, né, século XVII, tal, entrando aí pelo século XVIII, alguns temas que antes eram fundo, principalmente, das pinturas, tinham ganhado o primeiro plano. Então, quando a gente pensa em paisagem, até o século XVII, a gente pensa em paisagem, né, assim, como um fundo. A gente não pensa numa paisagem, numa vista de cidade, como algo assim, que por si só vai ser o tema sobre o qual o artista, né, vai estar se debruçando. E aí o Piranesi, jovem, né, em Veneza, vai conviver com artistas que são fundamentais nesse momento para um tipo de paisagem que é chamada veduta, né, a vista da cidade. Então ele vai conhecer a obra do Canaletto, por exemplo, né, que vai consolidar uma imagem de Veneza que está no nosso imaginário até hoje. Né? Mas aí ele tem a oportunidade de ir para Roma, gente, que Roma nesse momento, né, era um centro muito importante de arte. E quando ele chega em Roma, estava virando moda essa história de livro para turista, né? E então aí tem duas coisas bacanas da gente pensar. Primeiro, que livro em quantidade, poder produzir para turista comprar, né, com vistas da cidade, era uma coisa nova, tá? Era uma espécie de campo de trabalho novo aí para o artista. Por quê, gente? Porque dependeu de uma série de encontros e de desenvolvimentos técnicos. Né? Então, quando a gente lembra que o papel, tal como a gente entende, né, só vai existir na Europa depois do século XV, né, a gente se surpreende, porque a gente fala assim, bom, como assim? Né? Não tinha papel? Não, gente, não tinha papel. Né? Toda a produção de documento ou importava, então importava papel lá do Egito, papiro. A China já produzia papel, tá? Mas a Europa não produzia. Ou fazia papel de tecido, de cânhamo. Tá? Bom, tá bom, podia até, tá, não tenho papel, mas eu produzia livro, né? Alguém pode estar pensando aí, falar, não, mas espera aí, eu já vi livros medievais, tal. Gente, aquilo não é papel, né? É pergaminho, né? Ou velino também, que é um mais sofisticado ainda. O que era o pergaminho? O pergaminho era a pele de um cordeiro, né? Passava todo um trabalho de arte química para ficar com aquela maciez. E o velino é uma coisa hoje, né? A Sociedade Protetora dos Animais fica desesperada. Surtaria. Né? Não dá nem para pensar. Assim, você pegava um cordeiro antes dele nascer. Né? Então, é a pele do cordeiro natimorto. Você retirava o cordeiro para imediatamente dar um banho químico. E aí o velino, assim, é mais duradouro que papel. Então, por isso que a gente tem livros medievais em excelente estado de conservação. Só que isso era caríssimo, né, gente? Não dava para produzir livro para turista. Né? Então, dependeu desse desenvolvimento. Primeiro, o papel de tecido e tal. Tá bom, tenho agora um papel, mas para fazer livro, imagina, como é que era antes de ter os processos de gravação, né? Era um a um, né? Então, as luminuras, né, Márcia? Isso. A gente tinha o artista, né? Primeiro lá nos mosteiros, fazendo, né? Durante a O Idade nome Média. da Rosa, o vídeo não, o Excelente, filme mostra bem. nossa, tem cenas maravilhosas, né? Fazendo. Sim. E hoje, bom, hoje na internet, inclusive, gente, tem quem ensine a fazer esses procedimentos, né? Inclusive, se você consegue uma pele de um animal, como é que limpa, como é que faz. A internet hoje é um mundo, né? Outro dia eu assisti um desses ensinando como é que fazia iluminura, como é que aplica o ouro na pele e tal. Interessante. Pra gente conhecer, né? Os processos, Sim, preparar. tem uma ideia. Só que aí, quer dizer, se você conseguir. Primeiro que
além de ser pouco, o que a gente tem que pensar, né? O conhecimento ficava na mão de muito pouca gente. Porque, pensa bem, a gente vive num mundo que a imagem está por toda parte. A gente não percebe a importância da imagem para conhecer alguma coisa. Vocês calculem assim, livros sobre anatomia era desenhado. Tá bom, se o desenhista é bom, ótimo, ilustração perfeita. Se o desenhista é ruim, como é que fica? Sobre botânica, né? Não era só uma questão de arte, esse desenvolvimento dos procedimentos, né? Era uma questão de conhecimento, de poder dar ao conhecimento um tipo de circulação que saísse da mão de pequenos grupos, né? E chegasse a um grupo mais amplo. Né? E aí isso teve todo um processo, teve a ver com o Renascimento, tudo isso, toda essa expansão. Com essa expansão, agora que a gente já tem consolidado, na verdade, no século XVIII, né, essa produção de livros, onde a gravura, ela entra de duas maneiras. Né? Eu posso ter o livro mais barato, onde vai a xilogravura. Por quê? Porque assim, a xilo e o texto entravam juntos na composição. Né? Então, você faz as letrinhas de chumbo, tinha uma impressora própria para isso, e aí você tinha as calhas para colocar, né, os textos, as matrizes, e aí uma vez só você passava na prensa e você tinha o texto com a imagem. A gravura em metal não permite isso. Né? A gravura em metal, a impressão dela tem que ser ela separado e depois o texto separado. E por que o Piranesi, né, quando vai chegar em Roma, e mesmo quando ele já estava em Veneza, por que ele vai optar, né, por uma técnica tão sofisticada, quando isso criava uma dificuldade a mais? Né? Mas é porque ele está vivendo esse momento em que a imagem já tinha se difundido, eu já tinha conseguido ter, não é, essa expansão, e havia uma certa busca por uma imagem de qualidade. Até porque a indústria de produção gráfica já tinha tido lá uma crise, né? Porque aí vocês imaginem assim, quero fazer livro, sou, né, dono de uma casa impressora, vou fazer livro de viagem, né? Então isso era bem bacana, vendia muito bem e tal. Tá, mas uma coisa é eu fazer vista de Veneza, todo mundo tem uma imagem de Veneza, Veneza era uma coisa, né, que tem o imaginário, as histórias. Mas eu vou falar, né, lá do Novo Mundo, tal. Quem que vai saber como é que é a cidade? Eu aproveitava desenhos. Pegava uma gravação que já estava pronta, que era de outra cidade, de outro lugar, e colocava. Então, o texto falava de uma cidade, a imagem era de outra. Mostrava outra. Tinha umas coisas assim, né? Então, o Piranesi vai estar naquele momento, assim, em que essa crise já tinha acontecido, né? Já tinha existido toda uma crítica mesmo a essa produção. E ele monta, inclusive, uma casa impressora. E ele quer primar por uma qualidade, né, desses livros. Então, ele faz o primeiro, se eu não me engano, é 46 que ele faz. Ele é de 1720, nascido, e acho que em 46, ele tinha 20 e poucos anos, ele está em Roma. E ele monta um álbum pequenininho de 12 vistas de Roma. Gente, claro que ia vender. Tinha turismo em Roma? Tinha. Tá? Tinha público? Tinha. Mas ele fez muito mais do que isso. Se a gente pensar assim, bacana, ele fez umas vistas de Roma. Roma tinha todo aquele imaginário do Império Romano, aqueles edifícios. Mas não tá desse jeito que a gente sabe como tá o meio restaurado, né? Não, muita coisa tinha terra no meio, tava metade soterrado, Ruínas, né? escavado, né? Tinha toda uma... Quando ele vai produzindo essas imagens, e essas imagens começam a circular com mais força, e fazem sucesso, e ele consegue ter uma circulação, ele vai fortalecer um sentimento na Itália que já estava assim começando, né, no campo da filosofia, no campo da discussão, inclusive até política, assim, de fortalecer uma nova postura que a gente chama, né, de século das luzes, né, que depois vai vir a Revolução Francesa com muita força, né, e que vai gerar uma outra ideia de arte. Né, assim, o que se esperava da arte a partir, né, do chamado neoclassicismo? O barroco vai ser visto como um excesso, né, assim, uma coisa
muita informação, né, com um sentimento muito exacerbado, muito ligado à religião, né, que é uma coisa que está sendo criticada nesse momento, já da metade aí do século XVIII. E ver a arquitetura romana agora com detalhes, né, com um refinamento, porque aí o Piranesi ele vai dar todo, né, cada ornamento vai ganhar a sua definição, o seu padrão. Ele cria pranchas, inclusive, para os ornamentos. Então, o que aconteceu é que ele impulsionou com essa produção esse neoclassicismo que já estava começando a ganhar força. Porque vocês imaginem assim, né? Artistas não só de Roma, mas de toda a Europa naquele momento, puderam ver o que era esse ornamento, como ele era feito, de que partes ele era composto. Né? Então, essa técnica do Piranesi, inclusive, ele vai resgatar, Márcia, estava lendo esses dias, o verniz duro, né, para gravura em metal, para ficar forte, porque ele é mais resistente, então permitia, né, que ele voltasse a dar o banho na matriz de metal com os ácidos muitas vezes, porque aí ele conseguia muitas variações, né, de tons, de tramas. Então ele vai usar de todo um repertório, né, do conhecimento gráfico, da linguagem gráfica. Então, é esse domínio gráfico que ele tem que, uns 7 anos depois que ele estava em Roma, ele resolve fazer, né, os cárceres de Invenzione. E aí, quando você vê aquilo, né, e aí depois eu convido, a Márcia tá no Instagram dela, eu pus no meu também, gente, tanto as vistas de Roma, como algumas imagens, né, dos cárceres. Compartilhei. Para quem quiser depois, né, ver um pouco mais, e com alguns links, né, de pessoas, de sites de pesquisa também sobre o Piranesi. E aí ele cria uma coisa, porque enquanto Roma, a gente olha aquela gravura de tons cinzas suaves, né, modelando a arquitetura e tal, o cárcere é uma coisa que já vai anunciar coisas que vão vir muito depois, né? Como o romantismo, como o Escher, né? Aqueles espaços que parece que está subindo, de repente você fala, mas isso aqui não estava subindo, parece que está descendo, parece que tem escada aqui. Aliás, o percurso do Escher, assim, em certo momento, ele me lembra bastante o Piranesi, porque ele tem uma etapa também que é de observação do entorno, e depois ele usa esse conhecimento que ele adquiriu nessa observação para fazer os trabalhos de criação, né? Que são maravilhosos. E o Piranesi também, a gente percebe nitidamente isso. Quando ele está registrando essa paisagem, né? Quer dizer, a ligação é uma, e no cárcere a questão da criação, da inovação, de todo um imaginário que ele joga ali a partir de todo o conhecimento que ele adquiriu dessa observação, né? Perfeito, né? E aí tem uma coisa bem interessante quando a gente começa a observar, mesmo quando a gente pega, e até eu deixei aqui do lado, gente, eu vou pegar, só um minutinho que eu vou pegar uma coisa aqui. Então, agora a gente vai ver umas imagens bem legais, né, que vão ajudar a gente a fazer essas relações melhores. E como a Ana falou, no Instagram dela, ela postou várias imagens e alguns links, né? Mas se vocês pesquisarem por Piranesi, vocês vão ver que realmente o trabalho é maravilhoso e vocês vão perceber essas duas fases, esses dois tipos de imagem, né? Quando é de observação e quando chega no cárcere, como a coisa ganha um outro volume. E o bacana, pessoal, esse, não reparem no meu livro é velhinho, tá, gente? É um livro que eu já comprei usado aí, quando eu tive a oportunidade de viajar, e ele se chama justamente, né, As Vistas de Roma, Ontem e Hoje, né, e é uma comparação. E aí eu vou usar a imagem da capa para explicar uma coisa, quer dizer, para explicar não, para chamar vocês para um diálogo. Olhem o que ele faz, né? Isso aqui é o chamado Castelo de San Angelo, né? Que hoje, né, é chamado Castelo de San Angelo, mas é o mausoléu do Adriano, então aí vou colocar aqui, Márcia. Consigo colocar? Consigo, né? Sim, consegue, sim. Vendo? Tá? Gente, observa o volume, né, dessa parte cilíndrica aqui central do castelo, tá? Do mausoléu. E agora, observa na imagem do Piranesi. Perceberam como a volumetria foi alterada? Como a gente não está falando de uma observação pura e simples, né?
Então, ainda que a gente pense, né, nas vistas de Roma, para falar de uma gravura de interpretação, né, do espaço, a gente precisa entender que o olhar nunca é neutro, né? O olhar, ele vem com a cultura, ele vem com toda uma, né? Quando a gente fala em observação, eu acho que no senso comum dá uma sensação de que é assim, eu vou fazer um registro fotográfico quando eu estou olhando. E não é isso, porque você tem as suas questões, tem a maneira de você olhar. O artista é um ser temporal que está inserido numa cultura, então você traz toda uma bagagem que vai influenciar nesse olhar. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente fala em desenho de observação, nós não estamos falando de registro fotográfico exato de um momento, mas existem outras questões que estão ali inseridas. E há também uma questão, né, que ainda é bastante pesquisada, existe mais pesquisa entre os artistas holandeses da época, mas é a possibilidade do uso da câmera escura para fazer os Sim. registros, né? Que usa uma lente e que causa A uma câmara distorção, clara, né, né? também, todos esses recursos já eram utilizados. Já eram recursos assim que os artistas não, muitos não falavam, né, muito desses recursos, ou não documentaram o uso, mas a gente sabe que são recursos, né, que desde o século XVI estão sendo aplicados. Porque imagina você conseguir pegar todos esses detalhes, não é, um trecho que seja de paisagem, mas a quantidade de detalhes que você tem é muito grande, Sim. né? E muitas vezes, dependendo do artista, a fidelidade, o compromisso com o realismo, né? Então, para quem quiser saber mais, tem um vídeo do David Hockney que ele aborda esse, eu não vou me lembrar acho que o nome agora, mas que ele aborda bem essa questão. Tem um livro e tem um vídeo dele, é bem legal, quando ele vai mostrar que todos esses artistas já usavam recursos tecnológicos para a época, né? Para poder fazer esse tipo de trabalho. Tem muita pesquisa, né? E assim, tentando mostrar um pouco essas pequenas curvaturas do espaço que a lente proporciona e que a gente consegue perceber. Inclusive, gente, a variação, né? Então, nesse tambor central, olha como ele valoriza muito mais Sim, do que a lente fotográfica atualmente ela concede faria. para nós, né? E outra coisa bem interessante é o tamanho que as figuras humanas vão aparecer nessas representações, né? Elas são muito pequenininhas, né? Vou pegar uma aqui, ó, para vocês verem. Olha o tamanho das figuras, né? Não é uma proporção que o nosso olho vê, né? Mas ele está muito preocupado em destacar a arquitetura, né? Então, a figura humana, aí ela é secundária, né? Ela entra com muito menos detalhe, né? A arquitetura, eu tenho todo um cuidado com o ornamento. Aqui não, aqui a figura humana, ela entra assim, quase como um pequeno esquema, né? Com uma figura fazendo um movimento, participando da cena para dar uma certa naturalidade, vamos dizer assim, né? E o cárcere, né? Agora vamos falar um pouquinho dele. O cárcere, então, ele, quando concebe, né, ele vai ser considerado um precursor, né, também de uma outra ideia que vai ser muito forte para o romantismo, que é a ideia do sublime. Né? O que é o sublime? Né? Que é essa. Então, vamos mostrar aqui. Que é o cárcere, né? Então não tem comparação, que a gente estava fazendo com as vistas de Roma, porque isso é uma invenção. Esse espaço ele não é um espaço real. Né? Ele parte dessa experiência de descrição do espaço, ele parte dessa experiência de estar observando como a arquitetura se configura, né, e se reconfigura. Eu vou colocar assim para a gente ver um pouco. E aí ele vai se contrapor a essa ideia, né, do século das luzes, que valoriza muito a questão da racionalidade. Né? Por isso que ele vai ser considerado um precursor dessa ideia do sublime romântico. Quer dizer, enquanto quando ele faz as vistas de Roma, essas distorções, né, esse imaginário, fica muito assim, né, nas entrelinhas, nos detalhes. Nos cárceres, esse imaginário ganha, né, todo o espaço e aquela racionalidade que para descrever a paisagem ele precisou usar, aqui ele dá lugar à fantasia. Né? Então, essas escadas que sobem para lugar nenhum,
esses espaços com sombras, né? Assim, que você tem uma parte que você consegue enxergar por onde você está caminhando nessa escada, mas de repente tem uma sombra que encobre aquele espaço e que você já não sabe o que você vai encontrar dali para frente. Quer dizer, você vai subir e o que vem aí, né? E isso vai coincidir com uma ideia assim de que há um novo olhar para a natureza, né? Aquela natureza que a arte tem todo o seu movimento sempre de retomada, né, dos teóricos. E essa ideia de uma natureza que já não é tão acolhedora, né, que já não é tão assim, que recebe, né, não está tão dominada assim pelo homem, começa a ganhar força. E quando a Piranesi constrói esses espaços, né, e fica essa ideia meio de uma coisa meio lúgubre, né, meio assim que você não consegue ter o todo, né? Você não consegue, por mais que ele tenha feito, né, são 16 imagens, você pode tentar montar, tentar saber onde é que começa, onde é que termina. Não tem isso, né? Porque é um espaço que foi concebido. Imaginário mesmo. Imaginário mesmo, né? Então ele vai dando para gente essa sensação, né? Um pouco de você sai com uma sensação, né? Dá um medo mesmo, né? Quer dizer, se você cai nesse lugar, e aí? Como é que você vai? Como é que teu corpo sente, né? Se mover por esses lugares? Por onde você Ele dá diversos planos, né, Ana, através do claro e escuro. Então ele vai criando essa profundidade que a gente não tem muita noção onde vai terminar, né? Se você está longe, se você está perto, quer dizer, dá uma sensação de distância mesmo. Então acho que cria muito essa atmosfera, uma atmosfera muito única, né? essa ideia de atmosfera mesmo e que rompe com aquela ideia das vistas, né? Que era, muitas vezes, as vistas, inclusive, são sequências, né? Então, por ser uma sequência, você tem um domínio de um espaço, aquela ideia do Exato. panorama, né? Do olhar ampliado. Isso, a gente não percebe o quanto a gente está diante de algo que permite que o nosso olhar tenha um alcance amplo, o quanto isso dá a sensação de segurança, né? Porque eu consigo ver tanto o que está próximo como aquilo que está distante, então eu tenho quase que um domínio mesmo, né? Dessa espacialidade, então o meu corpo tem um comportamento. Agora, quando eu estou diante de alguma coisa que me apresenta inúmeras possibilidades, né, de planos, de espaços, né, de escadas que eu subo, escadas que eu estou subindo e que de repente elas estão abertas, eu não consigo ter continuidade, que eu não consigo ver, né, essas áreas de sombra. Então isso cria uma ambientação que muda a nossa percepção, inclusive tátil, né? Não é só O ótico, visual. né? Não é só visual. A apreciação dessas imagens é interessante a gente perceber como elas chamam para uma questão tátil também, porque a sensação, né, que a gente passa a ter no corpo, a sensação de locomoção por um espaço como esse é outro, né? E ao mesmo tempo é desafiador para nós, né? Porque a gente tem uma tendência, quando a gente pensa em espaço urbano, quando a gente pensa em cidade, quando a gente pensa, né, a imaginar esses espaços como espaços que te permitem transitar. E o cárcere, né, quer dizer, a ideia de prisão mesmo, né, que ali é muito mais uma prisão dentro do próprio imaginário, né, do que uma prisão real, né, porque ali, não, por exemplo, não tem grade para você dizer, né, que é um espaço confinado. É algo ou alguém, ou é uma sensação de estar confinado, né, dentro daquela espacialidade, que é uma espacialidade que te convida a ver, tá? Mas que não te dá segurança de saber que se esconde, né, por detrás daquela dimensão que você não consegue alcançar. Então, eu acho que ele é muito convidativo, né, para a gente estar observando. Tecnicamente maravilhoso, né? Todas Sim. as sobreposições que ele vai criando de linhas, né? Então são achuras, né? São conjuntos de linhas e aquilo vai se avolumando, né? Então aquela sombra tem uma profundidade e tem mesmo, né? Porque se a gente olhar a gravura
numa lupa, né, ela tem uma dimensão, né, ela não é, o papel já não está mais completamente chapado, né. E aí talvez a gente pensasse assim, né, mas a gente está falando lá do século XVIII, né, isso aí tá, né, lá, tal. E assim, ele foi super importante, né, no século XVIII, no século XIX para o romantismo, né, com essa ideia dessa, dessa atração que a gente tem também um pouco por esse terrível, né, os filmes de terror estão aí, são Sim, até explicados, né, hoje, na né? psicologia, né, até hoje, mas ele é retomado constantemente por outros artistas, né, Márcia? Então a gente trouxe, né, a gente conversou aqui sobre dois artistas bem contemporâneos, né? E isso é que é bacana, né? A gente entender que a história que está atrás, os que nos antecederam, podem nos dar muitos elementos para uma produção nossa, atual, né? Então fica aí a dica para quem trabalha com arte, né? Eu acho que e isso é que é legal de trazer esses artistas contemporâneos para mostrar, né? E são bem diferentes, né? Os dois trabalhos que a gente conversou. Esses eu não tenho como mostrar aqui, mas tá no meu Instagram, acho que no da Márcia também, né, Márcia? Senão eu já mando para a Isso, Márcia também, para ela poder que postar aí eu lá. posto. Porque esse eu não E eu vou consegui pedir subir. para a Ana você me passar os links, porque é o que eu faço, o vídeo, a live vai ficar gravada no YouTube, e no YouTube eu tenho como colocar nos textos Perfeito. os links, porque aí as pessoas podem entrar e olhar também, né? Fica bem legal. Então, a gente tem uma artista brasileira, que é a Ana Maria Tavares, né, que ela ela ficou um tempo na Alemanha, e aí nesse tempo que ela estava na Alemanha, ela começou um processo, né, de pesquisa sobre o Piranesi, e ela, a partir dessa pesquisa, ela criou duas propostas, né, na verdade duas não, foram mais, mas essas duas são as mais conhecidas. Uma, quando ela volta, quando ela está na Alemanha, ela cria primeiro o estudo, né? Então, a partir dos cárceres do Piranesi, ela começa uma série de projetos com escadas, mas primeiro ela projeta mesmo, como se fossem maquetes digitais, né? Então, essas escadas espaços que se movimentam, que alteram outros espaços. Depois, quando ela volta para o Brasil, em 2015, ela faz efetivamente essa intervenção numa antiga fábrica em São Paulo de tecidos, né? Então, ela intervém, ela quebra paredes, e ela intervém com uma escada, né, dessas em caracol, que fica parte para fora, parte para dentro da construção. Então, tem as fotos no catálogo, existe o catálogo, porque junto com essa instalação, ela também produziu uma série de imagens gráficas também, mas usando técnicas bastante contemporâneas já, que misturam impressão já por, né, técnicas de computação, de matrizes de metal, mas já impressas com offset, misturando aí técnicas já mais contemporâneas mesmo, né? Mas também partindo desses estudos dos espaços a partir do Piranesi, propondo, né, um diálogo. Então, eu coloquei algumas imagens aqui no Instagram e vou mandar para você também, Márcia, e vou mandar o link do catálogo, né, do Museu Lazar Segal, que é um catálogo bem legal, está disponível na internet para quem quiser conhecer. E os Conhecer. textos também, né, são bem interessantes, os textos do catálogo, tanto que falam do trabalho da Ana Maria Tavares, quanto que falam do próprio Piranesi, né, do quanto ele ainda nos surpreende, né, Sim. do quanto a gente ainda tem para descobrir, né, a partir do trabalho dele. Então, e além do trabalho da Ana Maria, né? Da Tavares, né? Tem um outro artista, que eu não me lembro o nome agora. É um arquiteto, inclusive, Isso, ele né? também é arquiteto. Ele também é arquiteto, ele se chama Olímpio, né? Ele tem um Isso. nome. E Até eu tinha. procurei por ele hoje, eu descobri que ele tem Instagram também, mas Tem? ele não pôs esse trabalho no Instagram. Ah, tá. Mas eu acho que assim, vai ser bem difícil ter duas pessoas, porque ele se chama Olímpio Augusto Ribeiro. Ele é É, o nome arquiteto. bem. E aí eu encontrei no Instagram, existe o arquiteto Olímpio Augusto Ribeiro, que trabalha com restauração, inclusive, que trabalha com projetos aí voltados, né, à preservação do patrimônio, restauração.
E ele fez um estágio, fez um tempo em Roma, e conhecia as gravuras do Piranesi. Ele tem um testemunho nesse artigo. Eu cheguei até ele por conta de um artigo, né, no Arc dele, que é uma revista que eu acabo consultando bastante por conta do trabalho, né, na Faculdade de Sim. Arquitetura. E é uma revista, assim, sempre muito atualizada e que tem essa abertura de pensar arquitetura em né, em Outros muitas aspectos. dimensões. E eles trazem muita essa ponte, né, da arte com a arquitetura. E aí tem um texto, né, que pelo que eu entendi, inclusive foi publicado primeiro fora do Brasil. Acho que houve primeiro interesse, né, em publicar esses trabalhos, em expor fora, em Roma mesmo, e aí é uma tradução. E ele fala que ele estava em Roma e que ele lembrava muito das aulas de história da arte quando estava em Roma, tal, que ele tinha uma atração, né, por essa coisa da arquitetura histórica, e que ele chega até o Piranesi, né, assim, que aí você vê o Piranesi, vê Roma, né, aquilo tem um sabor, assim, né, e aí ele resolve ficar na mesma posição em que o Piranesi, né, Fotografar. ficado para fotografar. Ele faz a foto, né, e depois ele usa aí de estratégias gráficas, né, para sobrepor as fotos. E são super interessantes porque ele consegue fazer, né, um efeito em que permanece uma parte do Piranesi e uma parte Uma dessa parte foto da fotografia. que traz, né, essa Roma atual. Então, É novamente um diálogo com a observação, né? Uma outra forma de você observar e de dialogar, né? e aí entra uma coisa de uma cor, sabe? Porque aí começa a entrar, né? Eu achei particularmente bonito por essa relação de cor, que ele dá uma rebaixada nas tonalidades para poder, né, encaixar com aquelas tonalidades do cinza. Da gravura. Isso, né? Eu vi duas imagens, eu encontrei, você postou acho que uma e É, depois eu entrei na internet rapidamente, eu vi uma outra imagem, achei muito interessante esse diálogo. no artigo são várias, viu? Assim, quem se interessar vai poder ver uma produção bem Bastante material. interessante. Eu acho que ele fez um projeto assim amplo, acho que tem pelo menos umas 10 imagens ali no artigo. E aí eu aqui no Instagram eu achei uma imagem, mas é uma vista de Roma, na verdade, que está com o nome dele. Eu acho que talvez Ah, ele tenha tá. começado aí alguma coisa, mas ainda não. Então a gente está divulgando, Olímpio, teu trabalho é legal pra caramba. E aí a gente Maravilhoso, né? postou, a gente estava muito nessa conversa, Gente, né? abri aqui os comentários, se alguém quiser postar alguma pergunta, né? Enfim, que a gente possa assim ajudar, mas é assim, é encantador a gente conseguir olhar um trabalho de um artista como Piranesi e ver todo o percurso dele até chegar à contemporaneidade, né? Acho que é legal isso, a gente perceber essa continuidade, essa reverberação e esse diálogo que a gente, enquanto artista contemporâneo, pode ter com toda a história da arte, né? Entender a história da arte como um diálogo constante, para a gente refletir nos mais distintos campos, né? O Marcelo está perguntando aqui, Olímpio. Isso, Marcelo, é Olímpio com Y, O-L-Y, Olímpio Augusto Ribeiro. Ele é arquiteto e se você procurar aí no Instagram mesmo, você vai encontrá-lo duas vezes. Uma vez com o nome assim completo, é uma hashtag Olímpio Augusto Ribeiro, até eu incluir aqui na postagem. E aí tem uma imagem só, que é uma vista de Roma, e tem ele como arquiteto mesmo, mas aí eu não consegui achar nas postagens dele esse projeto. Não sei se ele está guardando para, né, trazer alguma coisa, mas vale conhecer para os arquitetos, Eu principalmente. vou dar uma procurada nisso e eu coloco no texto que fica no Instagram, salvo a nossa live, e no YouTube também, com todos os links, porque aí quem quiser procurar, eu acho que fica legal, né? E aí, quem sabe a gente consiga até o contato dele aí, né? E acho que é bacana a gente perceber, né, como assim a nossa ideia do que é imagem de cidade muda, né? Quer dizer, você tem o momento do Piranesi que inicial, né, onde ele está pensando de imagens que o turista vai se interessar. Consumir, né? Depois a gente entende que talvez para muito além do que o próprio Piranesi imaginava, as imagens que o Piranesi faz vão servir de base para os artistas que
vão se filiar, vamos dizer assim, esteticamente ao neoclassicismo, sim, para propor espaços que estavam realmente muito mais próximos da arquitetura greco-romana do que os espaços do Renascimento, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa essa relação, os arquitetos do Renascimento, mesmo os artistas, o que eles tinham de verdade para ver da produção greco-romana? Era muito pouco, né? É isso que a gente vê no Piranesi, ainda muito enterrado e tal, estava muito mais coberto de terra, né? Tinham coisas que não tinham nem sido encontradas ainda. Tem histórias que a sim, gente foram sabe, ser né, encontradas depois. que foram encontradas depois, né? Tem uma história de uma escultura que a gente, né, costuma falar muito, que é uma escultura de um sacerdote troiano, né, que está ele com os dois filhos e sendo devorado por serpentes e tal. A primeira pessoa que viu sendo desenterrado isso, a primeira não, a segunda foi o Michelangelo, né? Aquilo influenciou imensamente. Mas era isso, e veio aos pedaços, ela não estava nem inteira, depois ela vai ser Inteira, sim. encontrada, recuperada, vai ser escavada. Agora, calculem os artistas, né, do final do século XVIII, que já conseguem ter as imagens do Piranesi super detalhadas, organizadas, em sequências, com detalhamento, né, para dizer ó, como é que é um friso, o que coloca num friso, como é que você ornamenta, né? Então, por um lado, ele, de uma certa forma, abastece, né, de repertório esses arquitetos e artistas que estavam em busca dessa informação, mas, por outro lado, é um outro imaginário de cidade. Porque nenhuma é a cidade real. É isso que a gente, né, o pulo, Exato. né, é a gente perceber que quando a gente olha os cárceres, a gente já diz, isso não é real, né? Porque tem essa coisa da sombra, dos espaços que claramente não vão te permitir esse trânsito racional. Mas aquela vista de Roma, né, quando a gente faz as comparações com a fotografia, né, de hoje, a gente percebe Sim, que também não é exatamente a cidade, é né? sempre contaminada pelo olhar do artista, né? Por esse ser que está registrando, ele tem uma leitura que é dele. Ah lá, o olhar é cultural, né? Ele é É, imbuído da cultura, ele tem até a forma como a gente compreende a espacialidade tem a ver com a cultura onde a gente está inserido, né? exato. Então, essa relação com o espaço que a arquitetura permite, aí quando a gente vai ter, no caso, né, as imagens do Olímpio, onde ele vai fundir, porque ele faz isso, né, uma fusão mesmo entre a imagem Sim, do hoje, através da fotografia, e a imagem da gravura, quando ele é fusão, aí o imaginário e a cidade real supostamente estão se encontrando, mas o pulo é a gente entender que não tem cidade real. Toda representação me dá uma nova possibilidade de cidade, né? Toda exato. representação é uma cidade que nasce de um olhar. E aqui, e essa revelação, né? Eu acho que é importante a gente tocar nessas questões. Não, acho que é realmente bastante importante. Por exemplo, da série que eu estou fazendo, né, do Tetra Pak. As pessoas falam assim, mas a partir de onde você parte? Você faz de fotografia? Então eu sempre falo isso, porque é exatamente o processo que eu uso. Tá Eu ótimo. uso a fotografia, eu uso o desenho de observação, porque muitas vezes eu preciso de alguns detalhes que eu quero resolver e que em foto não vai aparecer, e eu ainda busco o Google Maps, porque você tem uma imagem com uma temporalidade diferente, né? E me dá uma outra estrutura. E aí, diante de todas essas informações e observações, né, eu vou excluir coisas que não me interessam, realçar o que me interessa, ou seja, eu vou fazer uma É criação. Então, aí, né? sempre Sempre. é uma observação, mas que tem uma leitura do artista, né? Tem esse olhar. Não é, observação não é um sinônimo de realidade, no sentido E mais a gente tem físico da muita, né? coisa. E a gente tem muito essa tendência. E isso leva a dois pontos. Primeiro, uma cobrança de quem vai desenhar, de que o desenho fique parecido, né? Se a gente consegue entender que não importa o quão parecido o seu desenho fique, não é a cidade real, né? Não é o espaço real, É não é uma a fachada. representação. É uma representação.
E é você fazendo aquela representação. Então, tudo que de repente não vai corresponder exatamente ao que talvez a lente fotográfica descrevesse, não é um problema. Né? Pelo contrário, né? É algo legal, porque é Você único, é o que pode, transforma o trabalho em único, né? onde você pode fazer, né? Mostrar talvez coisas. Eu tenho uma filha, a Márcia conhece a Sofia. Minha filha tem uma miopia muito alta, gente, né? A minha filha, de miopia dela, já chegou a ser 9 graus. E ela também tem um astigmatismo alto. Quando soma, né, já chegou a 13. É que agora, passou de uma certa idade, já teve aumento. E ela fazia uma brincadeira comigo, né? As pessoas falavam para ela, não, mas você não enxerga? Ela dizia, eu enxergo, mas eu enxergo diferente de você. Sim. Né? E aí a gente sempre fazia essa brincadeira, porque eu dizia, no fundo, todos nós enxergamos diferente. A curvatura do olho, né? Se a gente, mesmo se não quiser nem ir para o campo da cultura, porque às vezes as pessoas se incomodam um pouco, Sim. mas se a gente quiser ficar no plano do físico, a curvatura do olho de cada um é diferente. Entendeu? Então, não tem, qual é a garantia que eu tenho? Que nós estamos as duas, né? Uma Vendo ao lado realmente a da mesma outra, coisa. e que vendo a mesma fachada e que a gente está vendo a mesma coisa. Você não tem essa Exato. garantia. Né? O Marcelo comentou aqui, né? Isso não é um cachimbo. É isso, Marcelo, é uma grife. É, os É isso. comentários para mim não estão aparecendo quase, tá Não, difícil de Márcia, rolar eu aqui. tô É, não sei vendo porque tá aqui. meio travado. Hoje aqui Eu a tô coisa tá meio vendo aqui. travada. É, Agora apareceu aqui, tá meio apareceu. atrasada a coisa. Aí apareceu aqui para mim e achei perfeito, né? Quer dizer, a Mas ideia é do exatamente Magritte, isso né? não é um O cachimbo. Magritte torna isso, escancara, vamos dizer assim, com essa ideia, né? Olha, não importa, né? Tá, tem volume de cachimbo, tem formato de cachimbo, parece cachimbo, mas pega esse cachimbo na pintura e fuma com ele. Não vai rolar. Acabou. É muito legal. Ele é muito legal. É muito bom, porque é simples, né? Mas ao mesmo tempo é muito revelador, né? Então, por Sim, um lado, eu acho que essa possibilidade, né, da gente ter hoje essa clareza, te permite fazer, né, enveredar mesmo por esses processos poéticos, né? Das representações, né? Inclusive para os arquitetos, eu convivo muito, né, com sim. o pessoal na arquitetura, você também, Márcia também, né, professora na faculdade de arquitetura, e a gente percebe como muitas vezes, né, o aluno da arquitetura que passa pelo desenho também, né, a gente vai ganhando uma perspectiva de que a planta, né, naturaliza uma certa forma de ver. Que o espaço representado daquela maneira, não, esse é o espaço real, olha, porque eu estou em escala, porque eu estou Sim. vendo nessa coisa. Gente, é representação, do mesmo jeito, porque alguém um dia disse, e ó, a gente sabe quem foi, né? Brunelleschi, que lá tal, Isso. que, né? Olha, se eu posso representar em perspectiva tal, e esse é o espaço real. Não é. Né? Nós naturalizamos essa ideia. E aí todas as outras representações de espaço que não correspondem ao espaço perspectivado, né, por ponto de fuga, aí aquele espaço é estranho, aquele espaço está deformado, aquele espaço não é interessante, né? A gente tem uma crítica, né, Márcia, de valor. Exato. Exato, uma cobrança muito grande de que esse espaço exista sempre sobre essas regras, sobre essas perspectivas, até deixa eu dar uma olhada aí, E né? Mas é isso. E que não se aceite uma outra forma, uma outra dinâmica, né? E sempre essa preocupação do estudante de fazer tem como ideia de que a observação tem que ser algo que tem que ser fidel à realidade física que a gente encontra e entender que não necessariamente, aliás, eu acho que nunca nunca necessariamente, porque necessariamente, sempre né? tem o olhar da pessoa que está observando e está registrando da sua forma também, né? Não, a E isso gente é muito pode mais até válido e fazer mais rico. uma brincadeira. Vai, você quer que o outro veja o olhar tal qual você está olhando aquele lugar. Ok, eu faço uma instalação, eu monto um suporte, coloco em cima desse suporte, né, uma moldura,
e falo que, ó, para você entender o meu ponto de vista, você vai ficar no meu lugar, aqui onde eu tô, de frente para essa moldura, vai olhar para aquele ponto, eu pinto, né, o ponto lá no fundo, Aham. você vai olhar, você vai ver o que eu tô vendo. Não vai, não é? Até mesmo pela própria questão que você falou. A questão física, fisiológica nossa, né? A curvatura do olho de cada um, por exemplo, o daltônico que percebe cores diferentes, enfim, N questões que a gente pode relacionar. E Ana, coisa nosso tempo que a gente está ainda assim, não sabe, né, Dani? estourando. Aí, se a gente continuar a live, cai, eu não gosto disso, eu gosto de me despedir, né? Então, assim, olha, super obrigada. Foi um papo muito bom. Acredito que as pessoas tenham gostado. Vai ficar gravado no Instagram, vai ficar gravado no YouTube do Gravurar. Então, o pessoal pode assistir depois. Vou divulgar e vou colocar todos os links lá. E muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente, nos assistiu também. Márcia, agradeço muito o convite, é sempre uma delícia falar de gravura, né? Falar E do falar olhar, de eu tenho arte, muito né? né? Esse fascínio mesmo por pensar, por fazer, né? Quem fica transitando como a gente, né, Márcia, entre a docência e o trabalho de Sim, e artista, né? arte. Está sempre nesse trânsito. E aí ter a oportunidade de trocar com você sobre isso foi muito bom e agradecer ao pessoal que estava aqui assistindo, que participou. Algumas pessoas eu conheço, adoro sempre, né, reconheço aqui, adoro rever todo mundo. Valeu, queridos, muito obrigada. Tá bom, Ana. Obrigada, obrigada a vocês, gente. Até mais. A gente se vê no próximo Gravurar aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Ana. Obrigada.